Olá, o meu nome é João Gramassa, sou interno de Oncologia Médica do 5º ano e este é o Q&A das especialidades da Academia. Ora, como é a Oncologia? Então, a Oncologia Médica é uma especialidade que centra sobre a orientação terapêutica do doente com um cancro. Acima de tudo, na Oncologia Médica nós tratamos de tumores sólidos e nesta orientação terapêutica aquilo que nós fazemos é escolher qual é que é a melhor estratégia para cada doente de forma individual e, após esta escolha da estratégia terapêutica, fazer o tratamento sistémico ao doente. E nós acompanhamos-lo nesta viagem desde o momento do diagnóstico e do início dos tratamentos até à cura ou até à fase terminal da doença oncológica. É uma especialidade que une duas dimensões incríveis da medicina, uma delas uma dimensão humana, onde efetivamente nós acompanhamos o doente em todo este percurso e somos uma bengala para ele e para a própria família ao longo desta doença, que muitas vezes é uma sentença de morte, mas para a qual nós conseguimos providenciar alguma esperança, quer em termos de qualidade de vida, quer mesmo em termos de possibilidade de cura. E depois temos a outra vertente mais científica, onde a inovação constante, a descoberta de novos medicamentos, novos alvos moleculares, torna a prática diária um challenge constante e uma procura por novo conhecimento. Ok, a Oncologia Médica, enquanto especialidade, se é estressante, intensa ou exigente. É uma especialidade que, não vou negar, é efetivamente intensa, nem sempre muito estressante, ou seja, efetivamente nós acabamos por ter um grande envolvimento do ponto de vista emocional com os doentes. É uma inevitabilidade da própria situação do doente que está perante nós. No entanto, o stress muitas vezes acaba por decorrer das próprias condições de trabalho no serviço. O ritmo a que nós conseguimos gerir o doente, apesar de algumas situações, como por exemplo emergências oncológicas, onde efetivamente nós temos de ter uma ação imediata e efetivamente são situações que gerem um pouco mais de stress, na questão da gestão do dia-a-dia acaba por ser algo para o qual nós conseguimos parar, pensar e ter tempo para tomar as nossas decisões. Obviamente que, como qualquer internato, existe sempre a pressão de darmos resposta aos números que nos exigem, a outros projetos de investigação que temos de fazer paralelamente à nossa atividade diária. No entanto, é algo que nós conseguimos gerir e que acaba por ser um pouco diferente de outras especialidades, onde, por exemplo, as urgências constantes e a exigência mais de cumprir timings em termos diários, de horas, não propriamente de dias ou de semanas, como no doente oncológico, acaba por nos poupar um pouco a esse nível de stress. Então, prós e contras da Oncologia Médica. Ora bem, a Oncologia Médica é, para mim, a título pessoal, tem muito mais prós que contras. Os prós, acima de tudo, são esta dualidade de possibilidades nesta especialidade, onde nós temos quer a dimensão humana do acompanhamento dos doentes, que é absolutamente incrível e que nos dá experiências de vida inigualáveis, e temos, por outro lado, a questão da parte científica, onde realmente esta necessidade de atualização constante é algo que acaba por mim, a título pessoal, funcionar como um pró. E se for algo do qual vocês estão à procura, efetivamente é uma vertente bastante sedutora desta especialidade. Agora falando dos contras, efetivamente, não vou negar que em termos do peso da consulta é de facto algo que por vezes pode ser um pouco frustrante e um pouco exigente a título pessoal. E, por outro lado, a necessidade, muitas vezes, especialmente em centros não centrais, de termos de ir à procura de estágios noutros hospitais, termos de ir à procura de faculdades que nós não temos no nosso centro onde estamos a fazer formação, pode ser um fator de acréscimo de stress. Mas no global acabamos por ter um bom equilíbrio e, acima de tudo, os prós, para mim, acabam por ultrapassar os contras. É uma especialidade, acima de tudo, de muita consulta, há algum internamento, dependendo do centro onde vocês estiverem, o que acaba por permitir esta vertente de um pouco mais relaxada no dia-a-dia e de não haver tanta intensidade
em termos de ver o doente no internamento, urgências, etc. Este foi muito menos elegante. Então, durante o internato de Oncologia Médica, qual é que é a expectativa de horas de trabalho semanais? É assim, são as 40 horas. Não temos nada a mais, nada a menos. Geralmente o que acontece é que nós temos um período de 12 horas de hospital-dia. Este período de 12 horas de hospital-dia geralmente é para darmos resposta à consulta de triagem, ou seja, doentes que tenham urgências em contexto de tratamento ou em contexto da própria doença oncológica de base, e geralmente funciona sempre na base das 12 horas semanais, ou seja, um período das 8 às 8 da noite. Existem alguns hospitais onde não é até às 8, é até às 6, mas no fundo estas 12 horas acabam por ser englobadas nas 40 horas semanais, o que ajuda, por exemplo, não termos de trabalhar ao fim de semana, a regra geral. Estas 40 horas semanais, não vos vou mentir também, podem ter de ser um bocadinho esticadas, não em termos daquilo que é a vossa carga horária de consulta, porque essa carga horária geralmente está muito bem delimitada, portanto não vão estar em situações onde terão de dar consultas até às tantas da noite. No entanto, efetivamente, para conseguirmos dar resposta às outras vertentes do internato, como é o caso dos projetos de investigação, como é o caso de produção científica, como é o caso de elaboração de trabalhos para a apresentação em congressos ou na publicação através de artigos, será sempre algo que muitas vezes não poderá ser incluído no vosso horário das 40 horas semanais, portanto terá de ser sempre um acréscimo a essas horas. No entanto, não será algo obrigatoriamente dentro do hospital, é sempre algo em adicional em termos de trabalho de computador, digamos assim. Obviamente que isto é uma questão facultativa, vocês poderão sempre escolher aquilo que fazem durante o internato, e se tiverem vontade de ser um internato mais clínico, mais virado exclusivamente para a consulta, não terão de dedicar tanto tempo em prol da elaboração de investigação clínica. Então, que tipo de procedimentos fazemos em Oncologia Médica? É assim, os procedimentos nós entram em duas áreas, no fundo. Aquilo que são os procedimentos para controle sintomático, ou seja, nós acabamos por ter alguma experiência, quer na realização de paracenteses, quer diagnósticas, quer terapêuticas, quer na realização de toracocenteses, mais uma vez, quer diagnósticas, quer terapêuticas, e acaba por ficar por aí os procedimentos que temos de fazer. Por outro lado, existem outros procedimentos diagnósticos que acabamos por ter alguma experiência, nomeadamente pelo facto de fazermos 4 meses de estágio de hemato-oncologia, onde acabamos por adquirir a capacidade para fazer biópsias ósseas e mielogramas. Não é algo que nós façamos a miúde, assim como também as punções lombares. No entanto, em alguns casos, nomeadamente diagnóstico, no caso das biópsias ósseas e dos mielogramas, e depois, em termos de diagnóstico e eventualmente terapêutico, em termos das punções lombares, também são técnicas que acabamos por ir fazendo ao longo do internato. Mas, acima de tudo, técnicas minimamente invasivas que acabam por estar presentes em qualquer especialidade médica. Então, numa fase terminal do doente, qual é que é o papel do oncologista? Ora, o papel do oncologista, como eu já referi, acaba por ser o de acompanhamento em termos terapêuticos do doente. Este acompanhamento terapêutico não é só o tratamento da doença oncológica, ou seja, do cancro. Nós também temos um grande papel naquilo que é o controle sintomático. E, efetivamente, o controle sintomático acaba por passar pela gestão destes sintomas, pela medicação correta destes sintomas, quer sejam náuseas e vômitos, quer seja a dor oncológica, quer seja mesmo o acompanhamento psicológico que muitas vezes somos obrigados a fazer dos doentes nesta fase tão delicada daquilo que é o percurso da vida deles. E acabamos por ter esse papel, não só de médico a paliar, ou seja, a tentar controlar os sintomas e a tentar orientar da melhor forma o doente no tratamento desses sintomas, mas também, muitas vezes, de um companheiro, onde que no fundo vai levando o doente nesta fase mais delicada da sua própria doença e que acaba por estar muitas vezes em conjugação com a medicina paliativa, acaba por estar um oncologista sempre presente neste período da vida do doente.
Ora bem, saída no público ou no privado. Nós, hoje em dia, praticamente todos os hospitais privados têm serviços de oncologia. Quer a Luz, quer os Lusíadas, quer o SAMS, quer a CUF, quer a própria Fundação Champalimau, que acabam por ser instituições privadas, têm todas serviços de oncologia. E tem havido realmente um grande investimento recentemente no alargamento destes serviços de oncologia. Portanto, existe alguma procura no privado. Não vos irei iludir quanto à possibilidade, à oferta que teremos daqui a alguns anos. Efetivamente, são serviços que estão a atingir algum grau de saturação em termos da capacidade de acolher novos oncologistas, pelo que a saída não será tão boa como foi, por exemplo, até há 5 anos atrás. No entanto, precisamente por este alargamento destes serviços e pelo facto de ser uma especialidade em crescimento, cada vez há mais doentes oncológicos e que estes doentes oncológicos, dado o seu número a aumentar, drenarão quer para hospitais públicos, quer para hospitais privados. Provavelmente, nos próximos anos, continuaremos a ter paulatinamente um aumento do número de oncologistas no meio privado. Em relação ao Hospital Geral ou um IPO, são duas realidades diferentes. O Hospital Geral tem algumas nuances interessantes. Uma delas é, geralmente os internos que fazem o internato no IPO têm a medicina interna num outro hospital que não o IPO, ao passo que quando se faz o internato num Hospital Geral, os internos fazem a componente de medicina interna, que são 21 meses da formação no próprio hospital onde está o serviço de oncologia, o que permite uma maior interação com o serviço, conhecer logo o serviço desde o início, conseguir ir a reuniões permitindo o horário da medicina interna e, portanto, acabamos por ter esta interação desde uma fase bastante precoce. Ao passo que no IPO esta interação não existe de forma tão precoce, mas, por outro lado, acabam por ser instituições que são direcionadas apenas ao tratamento oncológico. Portanto, terão sempre a atenção total das outras especialidades, principalmente no momento de tomar decisões multidisciplinares, por exemplo, e acaba por ter essa mais-valia de ser uma instituição muito mais integrada e focada no tratamento do doente oncológico do que um hospital geral. Portanto, os hospitais versus os IPOs têm prós e têm contras, e, portanto, será sempre duas opções bastante válidas. Aquilo que eu vos aconselho é, se quiserem efetivamente escolher uma dessas instituições, a falar com os internos da instituição, ou do hospital, ou do IPO, para perceber qual é que é a realidade naquele momento e naquele instituto em específico, até porque há nuances em termos daquilo que é o IPO de Lisboa, o IPO de Coimbra, o IPO de Porto, e aquilo são os hospitais gerais entre eles. Última pergunta? E então, e as urgências? Ora bem, as urgências vocês só têm de fazer neste momento e a nível nacional, só terão de fazer urgências durante os 21 meses de medicina interna. Obviamente que serão urgências de medicina interna, urgência externa, que têm as dificuldades inerentes a essa especialidade. No entanto, é apenas limitado ao período da medicina interna. Em oncologia, como eu vos disse, nós temos aquele período de 12 horas semanais de hospital de dia, que funciona como uma urgência direcionada à oncologia, ou seja, apenas os doentes do serviço se encaminham ao atendimento, onde têm complicações ou da doença oncológica ou das toxicidades inerentes ao tratamento, mas que são peças fundamentais naquilo que é a aprendizagem do tratamento do doente oncológico, portanto acaba por ser bastante positivo e complementar de forma bastante eficaz aquilo que é a formação. Muito obrigado por me terem ouvido durante este bocadinho, muito boa sorte para o vosso estudo e para o vosso exame de especialidade e escolham o que escolherem, escolham aquilo que vos fizer mais felizes.